Para quem não me conhece, eu sou a professora Angelina, eu sou professora da rede pública aqui do Distrito Federal, sou alfabetizadora, trabalho no início desse processo de alfabetização e eu estava lembrando do período que eu comecei a dar aula, né? E muitas pessoas atualmente encontram-se nessa fase da vida de assumir a turma pela primeira vez. E se você está aqui hoje, é porque você tem muita vontade de suprir essa insegurança que você tem de assumir uma turma. E sobre insegurança, não tem uma mágica, eu não vou passar aqui para vocês um método que funciona sempre, eu não vou passar aqui uma receita, eu vou passar aqui orientações que ajudam a você pensar melhor como um professor preparado. Então é isso que nós vamos conversar hoje, como a gente trabalhar para nos sentirmos preparados diante da nossa turma, diante dos pais e dos desafios que... O professor, ele não sofre porque ele não quer fazer direito, o professor ele sofre porque ele improvisa demais. É um erro muito comum quando a gente assume uma turma, improvisar diariamente. E o improviso, ele faz parte da nossa rotina, sim, porque nem sempre o planejamento acontece da maneira como a gente idealizou. Nem sempre os recursos estão disponíveis do jeito que a gente havia planejado. E aí que acontece o improviso, que é normal, porque afinal de contas o planejamento ele é flexível. Mas acontece também do professor criar uma rotina, o hábito de improvisar todas as suas aulas. Principalmente os professores que estão começando agora. Né? Eles começam pegando atividades soltas na internet e não tem problema nenhum você pegar uma atividade na internet, não tem problema nenhum. Aliás, é ótimo você pegar aquela atividade pronta para poder aplicar na sua turma, é muito bom, desde que você saiba por que você está fazendo isso, o que você tem que fazer depois dessa atividade e o que o aluno precisa para estar realizando aquela atividade. Aí tudo bem, se você sabe, tem domínio dessas três questões, usa as atividades prontas na internet. Mas o que nós vemos, o professor começando o ano improvisando, usando atividades aleatórias que ele vê na internet e achando que está sendo humanista, que está tendo uma atitude humana, acolhendo as necessidades das famílias. Então esses três tópicos aí, ó, improviso constante, atividades não planejadas e acolhimento, são muito prejudiciais para o desenvolvimento do seu trabalho em sala de aula. Ah, Angelina, como assim acolher é prejudicial? Eu não devo acolher o meu aluno? Você deve acolher sim, mas você tem que saber qual é o seu planejamento. Você tem que estar firme do seu trabalho. Então, o que você precisa para você apresentar para as famílias que o seu trabalho tem um objetivo pedagógico? Você precisa ter coerência, você precisa ter clareza e você precisa apresentar uma previsibilidade. Então, existe um momento muito importante nesse início de ano. Na escola que eu trabalho, esse momento da reunião de pais, no ano passado, foi 2 semanas após o início da aula. Então, 2 semanas após o início da aula, a gente teve a primeira reunião de pais. E é esse momento que eu considero, assim, importantíssimo, professor, porque é aí que você vai construir todo o seu trabalho com a família. Porque o que você colocar nessa reunião de pais é o que você vai fazer durante o ano. Então, nessa reunião de pais, nesse primeiro encontro, esse encontro-chave, eu não sei como que funciona na sua escola, se é antes do início das aulas, se é depois, mas eu já ouvi professores questionando assim, o que eu vou falar nessa primeira reunião? Porque eu não conheço o meu aluno, não tenho nada para falar do meu aluno, e então eu fico assim, o que eu vou falar? Eu já ouvi isso na sala dos professores. Então você vai falar sobre o seu trabalho, como você trabalha. Tem professor que usa a primeira reunião de pais e acaba se apresentando o seu currículo, apresentando os cursos que tem, cursos técnicos, pós-graduação. O pai, ele não compra diploma, o pai, ele compra segurança. E como que você passa segurança para o pai? Nas minhas reuniões de pais, eu coloco a pauta no quadro e o que eu considero importante abordar na reunião de pais? A rotina, qual é a rotina da turma, os dias de tarefa de casa, material escolar, porque nessa reunião você também vai deixar claro que as crianças estão desenvolvendo autonomia. E a autonomia também com material. Tem pai que quer te responsabilizar pelas perdas dos materiais do filho. E aí é esse momento que você vai dizer para as famílias que as crianças são responsáveis pelo cuidado do material. Porque você tem 15, 20, 25 alunos e é inviável você cuidar desses materiais para essas crianças. Mas que você vai garantir que eles tenham esse cuidado. No final da aula, organizando, pedindo para eles organizarem o material, isso tudo você fala na reunião. Porque quando o pai vier te cobrar, aliás, ele nem vai fazer isso, porque você falou disso na reunião, então ele já sabe, você já previu situações que podem acontecer em sala de aula e o pai ele não vai vir falar isso. Quem vai falar é talvez uma criança matriculada depois e que a família não participou da reunião que você vai explicar tudo. Então eu quero que você entenda, professor, o ponto de partida, a reunião de pais, tá?
teve a primeira semana de aula, não sei como que é na sua escola, mas enfim, a reunião de pais, a primeira reunião de pais é o ponto fundamental para você começar ali, ó, mostrar como que você trabalha. Então, material escolar é um ponto importante, porque causa muita dor de cabeça com as crianças pequenininhas, né? De cobranças indevidas, o pai achando que você é o super-herói que vai cuidar da criança, do bem-estar, do material, de tudo, e não é. Então, você tem que atualizar o pai dessa realidade. Segundo ponto, tarefa de casa. Por que é importante você falar com os pais os dias que você passa a tarefa de casa? Na escola da minha filha, eu não faço tarefa de casa com ela porque é período integral. Então, a gente não tem essa demanda em casa. Mas as escolas, a maioria, tem tarefa de casa. E aí tem professor que passa um dia, outro não. Outro dia sim, outro não. Como que o pai, como que a família vai se organizar com a rotina em casa se você não tem uma organização na escola? Então, você vai passar essa organização para a família no dia da reunião de pais. Segunda, terça, quarta e quinta, eu passo tarefa de casa. A criança esqueceu a agenda, mas sabe que tem tarefa, família, porque você falou na reunião de pais. E aí a criança vai chegar em casa e falar o que muitas vezes acontece, de crianças ficarem inventando história, não vai ter margem para isso. Ué, a sua professora falou que tem tarefa segunda, terça e quarta. Ué, a professora falou. E deixa claro que existem imprevistos, tanto para você, e você compreende que também existem imprevistos da família. Você vai falar que há dias que pode acontecer de não ter tarefa, né? Acontecer alguma coisa na escola, enfim. E dentro da sua rotina, você deixa claro para as crianças, olha, hoje não vai ter tarefa de casa porque aconteceu isso, isso e isso. Se é um dia que você falou na reunião de pais que vai ter tarefa, mas não teve, você vai deixar claro para as crianças que não tem tarefa por conta disso e disso e disso. E aí você vai construindo um elo de confiança com a família e o principal, que é a previsibilidade. A família se torna mais participativa quando tudo já está muito bem combinado, tudo está previsível. Eles sabem como que a professora age, como que ela faz, e aí eles se organizam em casa para acompanhar. Quando você tem essa previsibilidade, quando a família, quando os pais sabem o que esperar de você, você tem o controle da situação. Então, voltando aos erros que professores que assumem a turma cometem, né? Improvisos constantes, falta de previsibilidade para a família, essa falta de rotina estabelecida, o que gera o quê? Confusões desnecessárias. E tem o terceiro ponto que eu falei anteriormente, que é o acolhimento. Na tentativa de você ser humana, né, você acaba acolhendo pedidos de famílias. Um exemplo real que aconteceu no ano passado. Uma mãe reclamou da quantidade de tarefas de casa. E a professora fez o quê? Na tentativa de acolher a necessidade dessa família, reduziu as tarefas e, pouco tempo depois, outra família reclamou que era tarefa de menos. Conclusão da história, ninguém saiu satisfeito. Ninguém saiu satisfeito com essas atitudes da professora, porque ela tentou acolher a necessidade de uma família, mas ao mesmo tempo que ela acolhia a necessidade de uma, ela acabava desagradando outra família em algum aspecto, e é sempre assim. É por isso que você tem que ter muito claro o seu planejamento, para você sustentar a sua decisão, que não é aleatória, é uma decisão pedagógica, e você tem que sustentar isso. Quando o pai chegar falando algo para você, você tem que explicar para o pai. Acolher é você ouvir e você explicar para o pai por que você está fazendo aquilo dessa maneira. Às vezes, você precisa explicar isso até para a coordenação, porque eles acolhem a demanda das famílias, mas você tem que explicar para a coordenação, para a gestão, enfim, por que você está fazendo isso. Acontecem situações assim, que você tem que explicar e depois que eles compreendem, eles apoiam o seu trabalho também. Mas você precisa deixar isso bem claro para a família e para quem questionar, porque se você não tem o seu planejamento, se você não tem a segurança da sua rotina, se você não tem clareza, você fica refém de quem fala mais alto, você fica refém de reclamações, você fica refém de vontades alheias, você fica tentando atender todo mundo. E isso deixa o trabalho o quê? Desorganizado. Parece que você está apagando incêndio, porque um reclama aqui, você vai lá e ó, extintor. Outro reclama ali, extintor. Então você não tem que ser reativo às reclamações. Você tem que ter consciência do seu objetivo pedagógico. Qual é o meu objetivo pedagógico? O que eu vou fazer? O que eu espero da minha turma no final do ano? O que eu estou entregando agora com essa atividade? É isso que você tem que ter em mente. Vocês estão entendendo direitinho? Eu estou falando demais, eu tenho tendência a ser prolixa. Então queria ver aí, queria a opinião de vocês sobre como que está o andamento dessa live. Se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, se está difícil, estão compreendendo? Fala aí pra mim. A Duda, ela perguntou, como você estipula suas tarefas? Profs, então, aquilo que eu falei. Na reunião de pais, eu coloco a pauta da reunião no quadro. E no quadro eu escrevo os dias de tarefas. Então, esse ano, eu comecei o ano fazendo tarefas segunda, terça e quarta. Só que aí surgiu um curso, quem é aqui do Distrito Federal sabe, a gente recebe um livro, a demanda aumentou de tarefas e eu aumentei o dia de tarefa também. Então,
Na verdade era terça, quarta e quinta, eu passei segunda, terça, quarta e quinta, aumentei um dia. Eu não passo tarefa às sextas-feiras, porque sexta-feira é um dia de tranquilidade, você ficar, né? E aí eu não quero passar essas demandas para a família, eu quero que eles curtam o fim de semana. Então, para eles se organizarem durante a semana mesmo e acompanhar o trabalho pedagógico. Eu considero fundamental o pai acompanhar as tarefas de casa, porque é aí que ele vai ver o resultado do trabalho na sala de aula, é por meio das tarefas. Então, tarefas de casa eu faço dessa maneira, de acordo com os horários que eu construo no início do ano letivo com o grupo, né, com segmento, porque essa construção do cronograma, tudo na semana pedagógica que a gente faz, tá? A Jéssica falou, faça uma pauta na folha pra mim, amei a dica de passar a pauta na lousa, amei, muito legal. Eu gosto da pauta da lousa porque eu fico mostrando, né? Gente, tô com a minha filha aqui e ela tá me ajudando. E ela tá me ajudando aqui. Obrigada, boa noite, obrigada, Angelina, você sempre agrega, parabéns pelo trabalho. O que seria essa pauta na lousa? Então, Edilza, essa pauta que eu estava falando é da reunião de pais. Eu até anotei que eu fiz um roteiro aqui, né? Eu fiz um roteiro do que eu gostaria de falar pra vocês, sem fugir muito. E aí, não tô encontrando aqui no meu roteiro, mas o que eu coloco? Eu coloco a rotina, eu explico para os pais na reunião de pais. Então vamos lá, recapitulando, para quem entrou agora. Comecei falando das necessidades, das dificuldades do professor que está assumindo agora, que é improvisar com muita frequência, pegar atividades aleatórias da internet para suprir. E um terceiro ponto que acontece também é esse acolhimento, o constrangimento de falar não, essa dificuldade de falar não, né, que a gente tem nesse início de ano, falar não para algumas famílias, algumas coisas que os pais pedem. Depois, eu expliquei um momento muito importante, que é a reunião de pais, porque é na reunião de pais que você vai construir com a família todas as demandas que você vai pedir na sala de aula. Então, tem professor que questiona o que falar na primeira reunião de pais. Você vai falar como você trabalha, não é o seu currículo, não é sobre a criança. Tem pai que quer saber na reunião de pais sobre a criança. Não é o momento de você falar. Você vai falar sobre como você trabalha. Então, nessa reunião de pais, a minha pauta, eu escrevo no quadro para eu me orientar. É como se eu fosse uma palestrante para a família. E eu me oriento na minha pauta. Então, eu escrevo lá, rotina. Explico para a família como que é a nossa rotina, que horas que eu começo de fato a aula, porque tem aquele momento que as crianças estão chegando, eu aguardo. Então, que horas que é importante a criança estar aqui na sala. Se ela não tiver, ela vai perder. Então, eu explico tudo isso para a família, que horas que eu começo a rotina, como que se procede, falo sobre as idas ao banheiro, eu até antecipo algumas falas minhas que podem ser polêmicas, explico algumas situações, eu procuro esclarecer ao máximo para que nós fiquemos alinhados, eu e as famílias, conversando a mesma língua ali, dialogando do mesmo jeito, para que não tenha conflitos. Então, escreva a pauta. Depois da rotina, eu falo sobre o meu método de ensino, porque eu explico para a família como que a gente vai trabalhar. É importante eu falar da sequência do alfabeto, porque a minha turma de alfabetização, tem pai que acha que a gente vai trabalhar as letras A, B, C, D, e não é. Então, eu costumo falar um pouquinho dessa sequência de letras para eles compreenderem como que vai ser o trabalho e não se precipitarem com cobranças desnecessárias. E tudo isso a gente ajusta onde? Na reunião de pais. Compreenderam? Tá bom? Então, a pauta que eu falo é da reunião para esclarecer todo o meu trabalho. E aí falo sobre tarefa de casa, que é algo delicado também, para ter ajustes. Uma coisa que eu faço é a anotação na agenda. Então, a criança, eu não cobro. E eu explico isso na reunião de pais também. Então, a criança não apresentou a tarefa no dia, eu só escrevo na agenda. Não apresentou a tarefa e coloco a data. Então, assim, a criança não apresentou um dia, não apresentou outro. Já foge do normal. Por quê? Imprevistos acontecem. Então, eventualmente não apresentar, ok, normal. Eventualmente o professor, no dia que ele combinou na reunião de pais, não enviar a tarefa, ok, normal. Agora, constantemente, frequentemente, você está demonstrando aí algo que não é bom para o seu trabalho, que a gente estava falando anteriormente, que é o improviso, tá? Improvisar demais, inventar demais. Ótimo, tem horas na sala de aula que a gente tem, vou fazer isso daqui. Mas você que vive fazendo isso daqui o tempo todo, só inventando, você atrapalha até o trabalho da coordenação. Porque você vai lá na sala da coordenadora pedir material de um planejamento que não estava no papel, surgiu de repente na sua cabeça. E aí você atrapalha o andamento. Então, improvisar? Pode improvisar, não tem problema nenhum. Mas não é algo constante. Se for constante, você está demonstrando uma insegurança disfarçada de improviso. Ah, que legal, aqui ó, pauta para reunião, o colega escreveu rotina, material, modo de trabalhar, método de ensino, isso mesmo. E o que mais você considerar importante? Gente, sabe uma coisa que eu falo na reunião de pais, porque é polêmico? Eu falo sobre o recreio. Eu uso o termo, vai perder direito ao recreio. Só que é um direito, não tem como perder. Mas eu procuro passar para os pais a minha posição de professora, porque com algumas crianças só funciona assim, Deus no céu e o recreio.
Se você fala com a criança, se você reforça positivamente com algum mimo, alguma coisa, a criança não entrega. Tem criança que fala assim, não, tinha isso no ano passado, o aluno meu. Eu dava um vale din-din, fazia um vale din-din, que na sexta-feira tinha din-din na escola, fazia um vale din-din, sempre dando alguma coisa, adesivo, balinha, alguma coisa pra incentivar a criança a ir pra frente, né, a avançar. E aí ele chegou pra mim e falou, não, tia, eu não quero não, eu não quero isso não. Tipo assim, não vou fazer e não quero o mimo que você me dá. Não vou fazer e não quero o reforço que você tá me oferecendo. Mas, se eu falar com ele, perder o direito ao recreio, menino, esse menino fazia um negócio ali, ó, e era rapidão, por quê? Não queria perder o recreio. E é algo muito sensível de se falar, porque tem pais que realmente não gostam, reconhecem um direito do meu filho, eu quero que ele vá pro recreio. E eu quero que esse pai compreenda também o que eu quero que o filho dele faça durante a aula, para ele participar de todos os momentos do dia que são importantes, não é só o recreio não. Então eu abordo esse assunto para o pai compreender a minha visão. Teve um ano retrasado, ano de 2023, teve até um debate na sala, na reunião, porque uma mãe levantou uma questão e eu joguei para os pais, lancei para os pais, o que vocês acham? E graças a Deus os pais me apoiaram, né? Falaram, não, tem razão, tá certo, professor, é isso mesmo. Então assim, antecipo falas minhas, antecipo situações, o que for possível eu antecipar, assim, que eu sei que acontece, todo ano tem coisas que acontecem. Todo ano você vai pegar um perfil de aluno que você vai identificar, que é o mesmo do ano passado, e isso se repete. Então tem situações que acontecem que você pode já antecipar na sua reunião de pais. Então, um momento muito importante, professores, reunião de pais. É aí que você faz o alicerce do seu trabalho, com confiança, para você desenvolver o resto do ano sem questionamento, sem pai, né? Falando, dizendo, querendo mandar no seu trabalho. Seja coerente, seja clara, seja previsível. Não fique oscilando, não acolhe as demandas que as famílias trazem para você. Você vai ser flexível quando tiver que ser flexível. Você vai, não, eu vou dizer sim, porque tudo bem. Não muda nada, não altera aqui a minha estratégia pedagógica, tá tudo bem. E você vai sustentar o seu não quando for possível, quando for preciso e quando tiver que sustentar. Você não vai agir conforme as vontades do pai, do que ele quer, do que ele pediu, porque isso atrapalha o seu trabalho. E eu sei que, nesse início, muitas professoras ficam constrangidas em falar, não, eu já fui assim. Eu tinha constrangimento de falar não até pro meu aluno, na primeira turma. Aquele aluno que era bonzinho, participava, fazia tudo, fazia o pedido mais descabido do mundo. Eu ficava assim, ai, gente, tão difícil. Eu quero deixar essa criança fazer isso. Só que se eu deixasse, ia implicar outros problemas. E eu já falhei, né, nisso, de permitir que um aluno, só pelo fato dele ser bom, fizesse algo que outro não poderia fazer. Não caiam nesse erro, tá? Não para todo mundo. Sim para todo mundo. Não, não, sim, sim. E é claro que você vai fazer com que sua turma compreenda um conceito muito importante, que é equidade. Equidade. Faça a sua turma compreender isso. Faça a sua turma compreender que você trata todo mundo igual, sim, mas que existem diferenças entre eles e por essa razão existem atitudes que você tem que são diferentes entre eles também, mas para você todos são iguais. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Infelizmente eu fiz muita coisa errada, inclusive esse ano passado foi meu primeiro ano na regência, esse ano eu quero fazer tudo diferente. É assim, eu quando comecei eu fiz muita coisa errada. Eu tô aqui falando isso porque eu errei, eu falhei muitas vezes e eu identifiquei, cara, se eu fizer isso daqui, vai acontecer isso. Então eu tô falando coisas que eu já vivenciei e coisas que eu vi outras pessoas vivenciando e eu estou falando como aquela mãe que não quer que o filho cometa o mesmo erro, quer que ele siga um caminho diferente, um caminho melhor. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, eu vou deixar disponível, tá? Numa apostila. Não é um material, não é curso, é um guia do que eu tô falando aqui, tá? Vai estar disponível gratuitamente no link da minha bio. Depois, no final da live, vocês podem ir lá pra fazer o download dessa apostila, que tem um exemplo de rotina, uma rotina base, tá? Tem ali uma rotina base pra você seguir. Nessa apostila, guia, tem também 5 dias de planejamento que você pode adaptar, planejamento para a primeira semana de aula, tá bom? 5 dias você pode adaptar e eu tô fazendo um modelo para você seguir. Então, eu coloquei rotina base, planejamento de 5 dias, fora as orientações que eu tenho falado aqui para vocês, que são muitas. Falei que eu tenho tendência a ser prolixa, né? Vou tentar diminuir um pouquinho, tá? Vejo muitos relatos de várias pessoas sobre turmas, alunos, etc. Mas se pudesse aconselhar uma prof que assumirá na primeira turma, o que diria? Eu diria exatamente isso. Para você não acolher as necessidades das famílias, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Não acolher sem critério, que eu digo. Não é dizendo pra você não acolher, não vou acolher, não é isso. Mas que você tenha critério, que você não atropele o seu planejamento porque alguém fez alguma reclamação. Que você não mude a sua decisão pedagógica porque um pai não gostou de determinada coisa.
que você siga ali no seu percurso firme, porque você tem uma coisa, o seu objetivo pedagógico. Tudo começa do objetivo. E é esse conselho que eu dou para vocês. Tenham clareza do planejamento de vocês ao ponto de vocês poderem ser livres nas decisões, porque é a segurança de que não vai alterar nada. Seu planejamento tá ali, ó, te dando a segurança. O planejamento não é algo engessado, mas é algo que você precisa saber muito bem onde começa, onde termina, e você ter a segurança de poder olhar nos olhos do pai e falar, não, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? No exemplo da criança, da família que solicitou que diminuísse a quantidade de tarefa. Não posso. A gente já tem uma rotina estruturada de atividades, de tarefas, e é importante que a criança desenvolva o hábito e a autonomia de estudo. Então, as atividades, as tarefas vão continuar assim. E aí sustentar essa decisão. Porque você não faz porque você quer, você faz porque existe um objetivo pedagógico por trás disso. E o pai tem que compreender. A Vanessa está dizendo aqui, faça o melhor que puder, cumpra suas responsabilidades enquanto profissional e nunca esqueça de continuar estudando e aprendendo com pessoas incríveis como a Angelina. Obrigada, gente, eu tô lisonjeada. Aqui, encontrei minha rotina escrita. A pauta da minha reunião é rotina, método, materiais de sala. Eu falo sobre livros, cadernos, projetos, dias de tarefa. O projeto é importante, né? A gente falar sobre os projetos que a escola tem, apresentar isso para os pais, horário de saída, horário de chegada, tudo isso, né? E as famílias, eu tinha anotado aqui que isso é muito importante. As famílias não querem professores flexíveis ao extremo, tá? Eles querem exatamente isso, clareza, coerência e previsibilidade, tá bom? Então, o que é você estar preparado de verdade? O que é um professor estar preparado de verdade? Então, para você estar preparado com a sua turma, professora, você tem que ter uma coisa bem clara e vai te ajudar muito, que é a rotina. Rotina, eu falei, é importante falar na reunião de pais. Rotina é algo, às vezes eu faço vídeos, né, gravando, e aí eu faço a rotina ali com as crianças e o professor sabe. A gente esquece acento, a gente erra, normal. E é importante você deixar isso claro para os seus alunos. A gente erra, nós erramos. E aí muitas pessoas questionam, nossa, isso tudo? Você faz isso tudo? Gente, quando eu escrevo atividade, o meu aluno, ele sabe que ele vai pegar o livro ou uma folha, ele vai fazer alguma coisa nesse momento, às vezes não é nem registro escrito. Eu deixo isso claro para eles. Então ali a minha rotina, eu escrevo atividade, com o passar do tempo a turma já sabe que é algo que a gente vai fazer. É algo que precisa ser entregue, é algo que a gente vai trabalhar junto. A atividade nem sempre é escrita. A atividade pode ser uma dinâmica. E aí, eles sabem daquele momento. Então, todo dia eu faço a mesma coisa, sempre. Até um determinado período do ano, todo dia a mesma coisa. Todo dia, daquele mesmo jeito. E tem uma observação. Existe uma ilusão de roda de conversa. Ah, roda de conversa. Gente, roda de conversa, tem escola que não tem nem espaço para fazer uma roda no chão. Se a professora quiser fazer a roda de conversa, ela vai ter que sair da sala, ir lá fora e fazer a roda. Então, assim, vamos conversar com os nossos alunos? Vamos. Mas não tá na minha rotina todo dia conversar com eles, não. Porque senão, vou perder um tempo tão enorme, assim, sabe? Isso quando chegar os momentos de conteúdo, porque início de ano eu vou conversar bastante. Todo dia a gente vai conversar, todo dia eu vou dar espaço ali para as crianças falarem, pode falar. Mas vai chegar um momento que vai ser conteúdo, que eu vou ter que cumprir determinadas tarefas, que eu vou ter que fazer algumas coisas. E aí, se eu abrir a oportunidade para blá, essas crianças falam sem fim. Então, assim, dentro da rotina real mesmo, nem todo dia tem roda de conversa. Nem todo dia o professor tá ali para ouvir a criança falar infinitamente o que aconteceu no fim de semana em casa. Então, a gente tem que ser realista, tá? Então, o professor que tá começando agora, vê essas coisas no Instagram aí de rodinha de conversa, de não sei o quê, a realidade não é assim. Faça a roda de conversa, super válido. Mas se não der, pode conversar com a sua turma. Você ali, a sua turma na cadeira, não tem problema não. E também não tem problema essa conversa ser na segunda-feira. Porque no final de semana aconteceram coisas, eles chegam segunda-feira querendo falar das coisas que aconteceram no fim de semana em casa. Não tem problema nenhum. Você faz essa roda na conversa, na segunda-feira. Porque se você for colocar todo dia, vai tomar um tempo enorme da sua rotina. Mas é importante ter esse momento, tá? Então, você tem que ter uma rotina muito clara para os seus alunos. Por quê? Porque eles sabem exatamente o que esperar. E quando eles sabem exatamente o que esperar, você tem uma turma muito mais tranquila. Eles vão te lembrar de coisas que você, sei lá, não estava num dia legal, esqueceu. Eles vão lembrar, tia, é isso, né? É isso. Porque eles já estão tão apropriados dessa rotina que você tem ali aliados ao seu trabalho. Muitas vezes tem crianças que são inquietas, não é porque ele é agitado demais, é por falta de rotina. Não tem uma rotina em casa, chega na escola, encontra um professor que não estabelece uma rotina muito bem definida.
E aí essa criança fica lá, parecendo uma bolinha de perereca, agoniado. E quando você explica pra criança, e não é um dia não, é todo dia, falando o que a gente vai fazer. E aí começa ali, no meu caso, qual é a rotina de alfabetização, tá? Quando começar assim, conteúdo, trabalhando para alfabetizar. Eu coloco calendário, contagem, som das letras, alfabeto e som das letras. Todos os dias, não falta calendário, contagem, alfabeto, som das letras. Calendário, contagem, alfabeto, som das letras. Calendário, contagem, alfabeto. Eles já sabem. E aí eles chegam, quando é o momento de alfabetizar, eles já chegam, pegam lá a caixinha com alfabeto móvel, e existe esse momento da aula que é colocar em ordem alfabética, escrever o prenome e separar as vogais. Ordem alfabética, escrever o prenome e separar as vogais. Repetição. E aí você tem uma turma muito colaborativa. Uma turma que sabe o que você espera deles, sabe o que vai acontecer se eles não colaborarem, e eles participam querendo, porque ninguém acorda assim, hoje eu vou atrapalhar, hoje eu vou ser ruim. Ninguém acorda, eles querem colaborar, eles querem ajudar. Só que você também precisa fazer com que eles compreendam o que você quer. E é por isso que tem que seguir uma rotina ali, ó. Eu não vejo necessidade de comprar um banner com uma rotina engessada. Não vejo. Por quê? Porque você pode escrever ali, ó, junto com eles, né? Finge que aqui tem um quadro, ó, escrevendo. E aí, crianças, o que a gente começa hoje? Como que a gente começa a nossa aula? Contagem. Ah, qual é a letra da contagem? Começa, qual som? Já começa aí, ó, escrevendo a rotina junto com eles. Depois, tem dias que eu quero fazer uma determinada atividade mais elaborada, eu escrevo rapidão, só lembro com eles. Ó, a gente vai fazer isso, 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 isso. Porque eu tô trabalhando com realidade da sala, eu não tô trabalhando com coisas ilusórias, e a nossa realidade é assim, ó. Praticidade, correria, objetividade. Na hora do dia a dia é assim. Não tem esse negócio de, todo dia, pra realidade da escola pública, que a minha realidade é de escola pública. Né? Não dá pra esse lenga-lenga todo dia, não. Tem dia que a gente vai, sim, a criança vai chegar na sala e vai encontrar a rotina escrita, porque eu preciso concluir determinada atividade, eu vou passar rapidão com eles ali. Mas tem dia que eu vou trabalhar tópico por tópico. E assim vai, tá? A Camila disse, eu gosto e aprendo muito com a sua forma tranquila de compartilhar sua vivência em sala de aula. Gente, sério, vocês acham tranquila? Eu fico assim, meu Deus, rotina é vida. É vida, sim, essencial para trabalhar a previsibilidade e organização da criança. É isso mesmo. Também tô com saudade, meu aluno falando que tá com saudade. Silvia, respondi pra você, você acompanhou como que é a minha rotina? Eu coloquei aqui a rotina do início de ano, né? Coloquei contagem, calendário, contagem, alfabeto, som das letras. Calendário, contagem, alfabeto, som das letras. E nisso vai quantos somos, dentro disso, né, ajudante do dia, vai colocando. E falei sobre rotina, ok? É um pilar muito importante do professor preparado. Tenha rotina, tá? Segundo ponto, que eu já falei aqui, objetivo pedagógico. Você tem que ter um objetivo pedagógico para você saber aonde você quer chegar. Qual o objetivo pedagógico de uma atividade que você passou? Às vezes, a atividade não tem objetivo pedagógico, mas tem um objetivo muito importante, sabe qual é? Deixar a turma tranquila para você arrumar seu armário. Deixar a turma tranquila para você sentar e fazer a agenda e ler com calma. Nem sempre o objetivo da atividade é pedagógico. Às vezes é só ocupar o tempo mesmo. Eu faço isso constantemente. Quando eu quero que os meus alunos fiquem quietos, eu dou ali uma cruzadinha, alguma com caça-palavras, alguma coisa ali que eu sei que vai dar um tempo ali de raciocínio para eu poder fazer alguma coisa. E que também eles não fiquem atrás de mim perguntando o que é pra fazer, eu falo com eles. Enquanto vocês estão fazendo essa atividade, eu vou estar fazendo isso. Enquanto vocês estão aí fazendo essa atividade, eu vou estar olhando as agendas. Eu tenho que responder a agenda do fulano de tal. Não tem como eu responder a agenda do fulano de tal se toda hora vem uma criança falar comigo. Eu preciso que você fique sentado. Eu deixo isso claro pra eles porque eu estou falando qual comportamento que eu espero deles enquanto eu estou fazendo uma atividade que eles acham que eu tô fazendo, né? Sabe o que eu tô fazendo ali na minha mesa? Mas eu tô trabalhando. E eu tenho que dar conta dessas demandas aqui da mesa e das minhas crianças que estão ali. E nem sempre o meu objetivo é pedagógico. Às vezes é passar o tempo mesmo. Vamos ser realistas, isso acontece. Você entregar atividade pra passar tempo. Inclusive eu falo isso na sala, gente, essa atividade é só pra passar tempo, tá? Passar tempo. Então, o objetivo nem sempre é pedagógico, que isso fique bem claro. Mas é importante que você tenha um objetivo, tá? Qual é o objetivo da sua aula? O que você quer? O que você espera dessa criança? O que você quer observar dessa criança? Porque aí entra no terceiro pilar, né? Então, rotina, objetivo pedagógico. E é muito importante você saber o que observar do seu aluno. Tem professor que só observa o final da atividade. Se ele fez, se respondeu, se não respondeu, se pintou, se não pintou. Mas e o processo? Porque a alfabetização é processo. Você observou como que foi o processo? Porque tem criança, professor, que não vai entregar a atividade pronta, não. Você vai ver que ele evoluiu, é só no detalhezinho ali, ó, de uma letra que ele escreve, de um raciocínio que você acompanhou. Então tem professor que se culpa no final do ano
pela criança não ter atingido, ele até nem precisa chegar no final do ano, já no percurso o professor já tá, ai meu Deus, o que eu faço? Se você está seguindo uma rotina, se você tem um objetivo pedagógico, se você está alinhado com os pais, ou seja, eles estão participando e a criança não está desenvolvendo, não é porque você não está fazendo sua parte não, tá? Não fique com isso na cabeça. Tenha paz de saber que a sua parte você fez. Existem outras coisas que também